Oi, gente! Antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. Qual é o segundo problema que alguns irmãos negros têm enfrentado e têm muitas vezes caído nessa armadilha? Tem caído no discurso que incentiva o vitimismo. É o vitimismo de cara feia, o vitimismo antipático, improdutivo, que sugere que as demais raças lhe devem alguma coisa. Parece que no meio evangélico isso não tem acontecido tanto, mas isso tem acontecido bastante aí fora. É um vitimismo que entende o seguinte: olha, o meu sofrimento, as minhas dificuldades, essas coisas todas que eu tenho passado por causa do racismo que sempre existiu. Isso torna as outras raças devedoras a mim. Elas me devem. Elas me devem alguma coisa. E esse pensamento gera uma inimizade entre brancos e negros. O negro dizendo: vocês me devem alguma coisa, tudo que eu tenho enfrentado, todos os revés que eu tenho passado, eu, meus pais, meus avós, tudo isso é por culpa de vocês, e vocês me devem alguma coisa, vocês devem fazer alguma coisa para reparar esses erros. E os brancos da nossa geração dizem: mas nós não devemos nada para vocês. O que os nossos ancestrais fizeram, na verdade, eles fizeram e eles responderam, sei lá se responderam ou não, ou responderam diante de Deus, pelo menos por isso, mas nós não devemos nada a vocês. E surge então aí esse desconforto entre brancos e negros. E isso é mais um atentado contra a paz dentro da igreja. Se isso entrar para a igreja, essa noção de que brancos devem para negros, isso certamente vai gerar desconfortos, isso vai gerar intrigas, isso vai gerar brigas. Deixa eu dizer algo a vocês. Eu sou branco e eu não devo nada para vocês, para os irmãos negros. Não devo nada. Por que eu não devo nada? Porque a minha vida também foi difícil. Nós não podemos, no país em que nós vivemos, nós não podemos atribuir todo o nosso sofrimento a questões raciais. Eu nasci num casebre muito pior, certamente, do que o lugar onde muitos irmãos negros nasceram. Eu ia para a escola de manhã, num frio de cortar os ossos, e eu caminhava cerca de 1 quilômetro numa ladeira, só subida, e eu ia para a escola andando na ponta dos pés, porque o meu sapato era um sapato tão ruim, e ele deixava os meus pés em carne viva, e eu não podia firmar os pés para andar. Então eu caminhava 1 quilômetro na ponta dos pés, num frio de matar. Com 12 anos comecei a trabalhar. Com 15 anos o meu dia começava às 6 da manhã e terminava à meia-noite. E eu era o responsável por todas as minhas dívidas. Eu tinha que arcar com os meus compromissos e pagava todas as minhas dívidas com 15 anos de idade. Andava pendurado em ônibus, aí lotados, aí comendo marmita quando a marmita não azedava. O que eu quero dizer com isso é que neste país a vida foi difícil para todo mundo, e é difícil para todo mundo. Não é fácil a vida nesse país. Nosso país não é um país de primeiro mundo. Nosso país é um país pobre. E todos os brancos que eu conheço passaram por isso. Todos. E os brancos que eu conheço que não passaram por isso, os seus pais passaram por isso. E eles só não passaram por isso porque os seus pais passaram por isso, conseguiram vencer na vida, conseguiram um grau social mais elevado, e por isso puderam poupar os seus filhos disso. Mas os demais que eu conheço, todos passaram por isso. Por isso, eu digo a todos aqui, e podemos dizer com tranquilidade, eu não devo nada para raça nenhuma.
E raça nenhuma deve nada para raça nenhuma. O que é dito é que existe uma dívida histórica. É bonita essa expressão. Existe uma dívida histórica. E isso, queridos, não é verdade. Se nós acolhermos essas noções de dívida histórica, isso vai engendrar em nossa mente noções rancorosas, noções de injustiça, noções de divisão dentro da igreja, e nós não podemos, portanto, acolher essa noção. Na verdade, o que nós aprendemos quando estudamos história é que brancos oprimiram brancos e negros oprimiram negros. Eu tenho aqui alguns detalhes interessantes. Eu gosto muito da história da Rússia, e recentemente eu li um livro chamado Catarina a Grande. É a história de Catarina II, da Rússia, no século XVIII. E esse livro, Catarina a Grande, Retrato de uma Mulher, é de um escritor que eu gosto muito, chamado Robert Macy. Ele escreve muito bem, eu leio os livros dele, eu gosto muito dos livros dele. E ele fala que na Rússia czarista existia um instituto da servidão. Era uma forma de escravidão terrível. Os irmãos têm que ler esse livro, porque esse livro fala bastante sobre esse problema que existia na Rússia, na época dos czares. E esse instituto da servidão gerava uma opressão terrível de brancos contra brancos. Não era de brancos contra negros, nem de negros contra brancos, mas de brancos contra brancos. Era uma escravidão de pessoas da Rússia contra os próprios russos. E a riqueza de alguém era medida não pelo dinheiro que a pessoa tinha e nem pela terra que a pessoa tinha, mas pelo número de servos que ela tinha. Todos eles brancos. Eram escravos brancos em toda a Rússia, dominados ali, torturados ali por senhores brancos. E existe outro lado também. Se os irmãos lerem o livro 1808, de Laurentino Gomes, é um autor bem famoso, e os livros dele são muito envolventes, são muito atraentes. Este livro especialmente, o livro com esse nome, 1808, de Laurentino Gomes, mostra que negros também oprimiram negros. Eu coloquei aqui um pedacinho do livro dele no capítulo 21, para que os irmãos tenham uma ideia como isso aconteceu. Como muitas vezes as pessoas tentam nos enganar, apagando episódios da história para gerar em nós ideias que são ideias falsas. Diz assim no capítulo 21, na África, o escravo chegava primeiro às mãos dos mercadores nativos, mercadores negros. O escravo chegava primeiro na mão de mercadores negros nativos, geralmente como prisioneiro de guerra ou oferecido como pagamento de tributo a um chefe tribal. Então lá começava a escravidão, já ali, os negros contra os negros. E aí prossegue. Cabia a esse mercador nativo levá-lo até o litoral, onde seria comprado por agentes dos traficantes portugueses. Cerca de 40% dos negros escravizados morriam no percurso entre as zonas de captura e o litoral. 40% eram submetidos a um sofrimento terrível, trazido sobre eles por nativos, por negros como eles. 40% morriam nesse percurso, das zonas ali de captura até o litoral. Ele prossegue dizendo o seguinte: outros 15% morriam na travessia do Atlântico, devido às péssimas condições sanitárias nos porões dos navios negreiros. Nós todos conhecemos isso, estudamos isso na escola. Em resumo, de cada 100 negros capturados na África, só 45 chegavam ao destino final. Isso significa que de 10 milhões de escravos vendidos nas Américas, quase outro tanto teria morrido no percurso, num dos maiores genocídios da história da humanidade. Ou seja, de cada 10 milhões, 4 milhões morriam nas mãos dos traficantes negros. Terrível isso. Era algo assustador o que acontecia. E recentemente, o ano passado, uma jornalista nigeriana, chamada Adaobi Tricia Nwabani,
ela escreveu acerca dos seus ancestrais, dizendo que os seus ancestrais vendiam escravos. Ela fala o seguinte, ela escreveu o seguinte sobre o bisavô dela. Ela diz assim: meu bisavô, Nualbani Ogogo Uriaco, era o que prefiro chamar de empresário, ela diz. Empresário da etnia Igbo, do sudeste da Nigéria. Ele negociou uma série de mercadorias, incluindo tabaco e produtos de palma. Também vendeu seres humanos. O bisavô dela, nigeriano, um homem negro, vendia homens negros. A compra e venda de seres humanos entre os Igbo já ocorria muito antes da chegada dos europeus. As pessoas se tornavam escravas como punição por crime, pagamento de dívidas ou como prisioneiros de guerra, ela diz. A venda bem-sucedida de adultos era considerada uma façanha, pela qual um homem era aclamado por trovadores, semelhante a vitórias na luta livre, na guerra ou na caça de animais como o leão. E ela termina dizendo: os escravos Igbo serviam como empregados domésticos e trabalhadores. Às vezes, eram sacrificados em cerimônias religiosas e enterrados vivos com seus senhores para atendê-los na eternidade. Opressão de brancos contra brancos, a escravidão de brancos sobre brancos, e exemplos claros da escravidão de negros sobre negros. Se nós formos falar de uma dívida histórica, então os brancos devem aos brancos. E os negros também devem aos negros. Esse discurso que é feito por aí afora para engendrar o ódio, causar divisão e que pode afetar a unidade da igreja, é um discurso falso, que não faz sentido. Oi pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós. E também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus. E queremos que você seja um cooperador aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.